Beleza. Beleza, gente, pessoal, boa tarde aí. Então vamos fazer aqui a nossa uma aulinha, vai ser uma aula mais de revisão a respeito da que a gente vai trabalhar aqui, essa última parte da matéria, que são os nossos sistemas de primeira e segunda ordem. Ok? Então, pessoal, olha só, ao longo da disciplina de controle, o que a gente veio estudando é tentar fazer modelos matemáticos, que esses modelos vão representar os meus sistemas físicos. A gente pode ter sistema aqui, aí no caso sistema físico que eu estou interessado, é sistema elétrico, sistema mecânico, né? Posso pensar em sistema térmico também, qualquer tipo de sistema físico, a gente tem formas de modelar. Como a minha área é eletricidade, eu costumo dar um pouquinho mais de ênfase no circuito elétrico, mas assim, sistemas mecânicos e térmicos também eles são bastante parecidos. Alguma coisa de mecânica eu dou para vocês, né? E térmico a gente só fala que é equivalente, mas a gente não foca muito nos sistemas térmicos, não, né? Eu costumo até focar na parte do sistema elétrico, assim, que é muito mais a minha área, mais a área do núcleo lá. E se você conseguir desenvolver toda a matemática para o sistema elétrico, para os outros sistemas é basicamente assim, coisas equivalentes. E aí é o seguinte, quando você faz um modelo matemático de alguma coisa, significa que você vai ter aqui um circuito elétrico, por exemplo, um circuitinho simples, um circuito RLC, né? A gente usa o RLC, que ele é o circuito mais simples que tem, para poder a gente fazer o modelo dele. Circuitos mais complexos vão dar funções de transferências mais complexas. Mas, assim, a forma de você resolver é a mesma, né? Então, você tem aqui um circuito RLC, né? Normalmente você tem uma tensão de entrada no seu sistema e você quer medir a tensão em algum ponto. Você pode medir, por exemplo, a tensão em cima do capacitor. Você pode medir a tensão em cima do indutor. Isso é como sendo algum efeito que você vai ter no seu sistema, né? Um controlador, você vai pensar em cima disso. Pensando então na minha tensão em cima do meu capacitor, você consegue escrever um modelo matemático. Esse modelo matemático, você pode escrever ele ou no domínio S, beleza? Ou você pode escrever ele através de espaço de estados. Espaço de estados. Beleza? E aí tem uma forma também, que é a forma de diagrama de blocos. Você pode trabalhar isso aqui através de diagrama, você consegue representar esses sistemas através de diagrama. E aí, pessoal, só que para mim, o interessante é eu conseguir resolver esses meus modelos. Resolver esses meus modelos. E como a gente trabalha com modelos assim que são simples, modelos assim, RLC, circuitos aqui, no caso, o nosso controle de sistemas lineares. Então, vou trabalhar com circuitos, esses meus circuitos são sistemas lineares. Então, a forma de você resolver sistemas lineares, elas são bem padronizadas e elas resolvem, assim, 90% de todos os problemas que você tiverem a respeito de circuitos lineares, né? Então, dentro desse meu sistema aqui, a gente consegue definir sistemas de primeira ordem, sistemas de segunda ordem, que esses padrões aqui, sistemas de primeira e segunda ordem, são sistemas bem assim, fáceis de a gente trabalhar. No caso, sistemas elétricos, seria um sistema de primeira ordem. Seria um circuitinho do tipo RL, um circuitinho do tipo RC, né? RC, circuitos resistivo capacitivos, né? Você pode ter, por exemplo, também um sisteminha aqui massa-mola. Ok? Então, todos eles têm padrão, eles te dão uma resposta padrão. Né? Essa resposta padrão, a gente consegue analisar essas respostas, avaliar como é que é o comportamento desse meu circuito ao longo do tempo. Sistema de segunda ordem, aí a gente já pode pensar em circuito tipo RLC, a gente pode pensar com massa, mola e amortecedor, né? Basicamente, a gente pode, por exemplo, modelar o sistema de um elevador subindo num prédio como sendo um sistema de segunda ordem, né? E aí, nesse meu sistema de segunda ordem, já apresenta aqui oscilações do meu sistema. Oscilações provocadas por polos complexos, né? Então, sistemas de primeira ordem são normalmente sistemas que você tem ou uma carga ou uma descarga, né? Os gráficos são dessa forma, que você vai ter carga de algum componente, ou descarga, nesse formato de carga e descarga. Sistemas de segunda ordem, eles, além de representarem esse componente aqui, você pode ter
oscilações em cima disso. E nós temos também sistemas de ordem superior. Sempre quando eu estou falando de ordem, aí eu vou estar relacionado com a minha função transferência do meu sistema, a função de transferência no domínio S. Ok? Essa função de transferência, ela normalmente vai ser do tipo, ela vai ter um numerador, né, sobre um denominador. Esse numerador é em função de S. O meu denominador, ele também é em função de S. E aí o grau desse meu denominador, que ele vai determinar qual que vai ser a ordem desse meu sistema para ser resolvido. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que vocês viram esse semestre, essa última parte do curso aí com a Isabela, com as aulas que eu passei para vocês da Isabela, né? Foram basicamente como você consegue resolver, consegue encontrar a resposta de um sistema de controle, né? E aí essa minha resposta, ela tem uma forma característica que ela vai ser sempre composta, a minha resposta, a minha saída do meu sistema, ela vai ser sempre composta por duas partes. A gente consegue subdividir essa resposta em duas partes. Aqui está usando C como saída, porque esse C é de um sistema de controle, né? Normalmente a gente vai utilizar esse R aqui como sendo a minha realimentação e o C como sendo um sistema de controle, né? Mas eu posso utilizar aqui, se eu quiser, eu posso utilizar Y como sendo a minha saída, né? A minha saída no domínio do tempo, ela vai ser sempre uma saída Y0 de T mais uma YS de T. Ok? Onde essas minhas saídas, elas vão estar relacionadas com uma resposta transitória, que vai ser o que a gente vai chamar de resposta livre natural, e uma resposta em estado permanente. Ok? A minha resposta transitória, então isso aqui seria o que é transitório, isso aqui seria o que é em estado permanente. Normalmente, então você consegue subdividir o seu sistema, você consegue calcular ele utilizando achando duas respostas para ele. A resposta final vai ser o complemento dessas duas, vai ser a soma dessas duas respostas que você vai ter. O que seria uma resposta transitória? Vamos supor que você tem um sisteminha lá, você tem um capacitor carregado e você tem um resistor. Em determinado momento você tem uma chave, você fecha aquela chave. O seu sistema não tem fonte nenhuma, o capacitor vai descarregar em cima do seu resistor, e depois que o capacitor descarregar em cima do resistor, você não vai ter mais corrente circulando, você não vai ter mais tensão no seu sistema, né? Isso é o que a gente chama de resposta livre do seu sistema, ou a sua resposta transitória. Você vai ter um comportamento transitório aqui, sabe, que é do capacitor descarregando em cima do resistor, e depois disso, a sua resposta ela vai ser zero pro resto da vida. O capacitor seu já descarregou. Né? Se você tem, por exemplo, um sisteminha assim, que é um sisteminha gravitacional, uma massa, a massa ela vai cair, às vezes ela vai cair, ela vai bater no chão, uma vez que ela bater no chão, ela não tem mais energia, ela não vai mais descarregar a energia dela. Beleza? Isso a gente chama de resposta transitória, aquele momento que você vai ter naquele seu sistema. Essa resposta transitória, normalmente você tem ela de uma resposta livre do seu sistema, de energia do seu sistema. A segunda resposta normalmente depende da fonte que você tem. Essa sua resposta de estado permanente, né? Esse SS aqui é a resposta forçada daquele seu sistema. Isso aí está relacionado com a fonte que você tem no seu sistema. Por exemplo, quando você vai ligar uma lâmpada. Aí hoje em dia, assim, essas lâmpadas que a gente tem aqui, você aperta o interruptor, ela liga na hora. Mas se vocês lembram aquelas lâmpadas antigas as lâmpadas fluorescentes, né? Quando você ligava, às vezes a lâmpada piscava, 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 até que ela conseguia acender. Aí quando ela acendia, ela entrava no que a gente chama de regime permanente. Então, assim, o estado que você quer ter da lâmpada é a lâmpada acesa. Só que ela vai ter um período que ela vai acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar. E aí depois vai ficar acesa. Ok? A gente consegue definir aquele estado de acender e apagar como sendo a sua resposta transitória, que vai ser um momento que vai estar carregando os indutores, vai estar carregando o capacitor, vai estar gerando lá dentro da lâmpada lá, seu potencial, um alto potencial, aquele potencial vai ionizar o ar, né? Isso é a sua resposta transitória. Depois que você fez isso, a sua lâmpada fica acesa, né? Então você tem a sua resposta permanente em cima disso, ok?
Pensando nisso, a gente consegue subdividir, né, os nossos sistemas todos assim, nesses dois tipos de resposta, e a gente consegue achar esse sistema de primeira, segunda e terceira ordem, terceira, quarta, quinta, o que você achar melhor aí do que for, né? Beleza, pessoal? Então, o primeiro material, ele vai estar relacionado muito com você estudar sobre isso, vai estar relacionado com os polos e zeros, né? Tem até o exemplo aqui do elevador, e tem também uma coisa que a gente chama de resposta ao degrau daquele seu sistema. Quando você está ligando uma lâmpada, nada mais que você está fazendo, você está aplicando nela um degrau de tensão, um degrau de energia, um degrau, né? Aquele degrau vai manter a lâmpada acesa para a gente direto, né? Se você está ligando, por exemplo, a lâmpada na tomada, né? Aqui é uma lâmpada incandescente, aí você está aplicando, na verdade, um sinal senoidal, né? Vai ser um degrau senoidal que você está aplicando aquela sua lâmpada, né? Então, se você for observar a tomada, para a gente, para o nosso olho, parece que ela está acesa direto. Mas se você observar aquilo no osciloscópio, ela vai ter um comportamento oscilatório, né? Que ela vai estar hora acesa, hora apagada, hora acesa, hora apagada, né? Se o seu sistema for um sistema de LED, você ligou o LED e o LED acendeu. Beleza? Então, basicamente, essa primeira parte do curso é tentando definir esses dois tipos de sistemas aqui, ó, sistema de primeira ordem, sistema de segunda ordem, né? Então, aqui, o que seria o meu numerador? Seria uma função no domínio S, o meu denominador também vai ser uma função no domínio S. E aí, pessoal, primeira análise do sistema de primeira ordem, que é feito. Você tem um sisteminha lá de primeira ordem, aqui pode ter aqui, representando um diagrama de bloco, você tem aqui uma realimentação, você tem o seu sistema, que é um sisteminha que ele vai ter, que o denominador dele, o máximo grau do denominador dele aqui vai ser 1. Se esse máximo grau do seu denominador vai ser 1, a forma de você resolver depende da, deixa eu passar aqui para frente, depende da excitação que você vai colocar naquele seu sistema, ok? Então vamos lá. Se você tem um sistema de primeira ordem, um sistema um RL, um RC, aquele sisteminha seu é um sistema de primeira ordem. Você pode aplicar a esse sistema 3 tipos de sinais. Você pode aplicar um impulso, né, e ver o comportamento dele. Um degrau, ver o comportamento dele. Uma rampa, ver o comportamento dele. Você pode aplicar, se quiser mais, um sinal senoidal, ver o comportamento. Você pode aplicar o exponencial, beleza? Tudo isso aqui você pode aplicar. Você pode aplicar também, às vezes, um sinal não linear, né? Para a gente aqui, vamos tentar estudar esses 3 primeiros sinais aqui, para tentar entender como é que é o procedimento, como é que é feito essa análise utilizando desses 3 primeiros sinais aqui. E aí, basicamente, foi feito aqui todo a Isabela tem uns vídeos explicando lá sobre isso, foi feito toda uma análise disso, e aí você tem o seguinte, a sua resposta, se você aplica um impulso, se você aplica um degrau, se você aplica uma rampa. Então, pessoal, essa daqui é a resposta, essas daqui são as respostas para um sistema de primeira ordem, para impulso, degrau e rampa. Todos eles têm esse jeitão daqui, né? A forma que você tem de trabalhar com esse seu sistema, ele é dessa forma aqui. Todos eles têm essa característica. E aí o seguinte, o que vai diferenciar um sistema do outro é os elementos que você tiver naquele seu sistema. O meu sistema de primeira ordem, ele vai ter essa resposta aqui. Se o meu circuito for um circuitinho do tipo RC, né, um resistor e um capacitor, e aqui uma fonte, beleza? Dependendo do valor que você coloca para o resistor e para o capacitor, você vai alterar as respostas desse seu sistema. Se você aplicar um impulso, se você aplicar um degrau ou se você aplicar uma rampa. Beleza? E esse sinal está relacionado com esse valor de R e esse valor de C. Se você tiver, você pode ter também um circuitinho do tipo RL, né, um resistor e um indutor paralelo aqui. Você vai ter um R e vai ter um L. Você vai ter o mesmo comportamento aqui. O que você vai fazer? Você vai descobrir qual que é a função transferência desse seu sistema. Se você identificou que essa função transferência é uma função transferência de ordem 1, você vai ter essa resposta para aquele seu sistema aqui. Ok? Então, pessoal, sistemas de primeira ordem são sistemas simples de a gente trabalhar,
Tem algumas análises que você vai trabalhar, e o importante para a gente são as análises gráficas do meu sistema. Olha aqui, como que seria a resposta de um sistema de primeira ordem, né? Igual, por exemplo, quando você liga uma lâmpada. Para você, a lâmpada ligou instantaneamente, só que ela vai ter que um tempo de atraso até fazer a ligação dela. Quando você usa o sistema RC, para você, aquele sistema RC, ele acontece instantaneamente, só que se você for olhar no microscópio, ele vai ter um comportamento, esse comportamento exponencial em cima daquele sistema. Beleza? E aí, pessoal, sistema de segunda ordem, primeira parte a gente trabalha com sistema de segunda ordem, primeira ordem. Sistema de segunda ordem, aí já começa a ter oscilações naquele seu sistema. E sempre que você for ver oscilações, então, se eu estou trabalhando aqui com um sistema de segunda ordem, ele pode apresentar oscilações. E sempre que tiver oscilação no seu sistema, isso está relacionado com polos complexos. Ok? Ou seja, sistema de segunda ordem, você vai ter um F de S, em que esse F de S, o S máximo que você vai ter aqui é de grau 2, aí você vai ter aqui mais outra coisa, um AS mais B. Aqui em cima você pode ter o que você quiser, né? Você pode ter, por exemplo, S ao quadrado mais 1. S ao quadrado mais 1. Aí a forma de você resolver é que você pode separar isso aqui, né? Como sendo S ao quadrado sobre esse polinômio mais 1 sobre esse polinômio. Vai ter aqui as formas de você trabalhar. Ok? Então, esse seu sistema ele permite que você tenha oscilações nesse seu sistema. Então, por exemplo, no caso assim, você pode ter um elevador, aquele elevador ele vai estar tentando parar em algum andar. Pode acontecer do elevador ele chegar instantaneamente ele parar naquele andar. Pode acontecer do elevador chegar parar um pouco abaixo do andar. Pode acontecer do elevador parar um pouco acima do andar que você está querendo. Ou pode acontecer um caso também que aquele elevador ele vai ficar oscilando aqui em cima. Okay? Então a gente pode representar isso como sendo um sistema de segunda ordem. A gente pode simplificar esse meu sistema de elevador como sendo um sistema de segunda ordem. E aí, mesma coisa, tem todo um videozinho lá explicando como é que é trabalhado com o sistema de segunda ordem, mas basicamente uma coisa que a gente que a gente usa para poder representar os nossos sistemas de segunda ordem são tentar colocar ele nesse formato, no formato dessa equação que a gente tem aqui. Representar ele no formato dessa equação. E aí, para isso que é importante que o meu sistema seja mônico, ou seja, que esse índice aqui seja 1. E aí, com isso, a gente consegue definir alguns conceitos desse meu sistema, e baseando apenas esse Wn aqui é a minha frequência natural, a minha frequência natural do meu sistema aqui não amortecida. Esse meu zeta, que é uma letra grega, isso aqui vai ser o meu coeficiente de amortecimento. Ok? E baseado na relação de ômega n e do meu zeta, eu consigo responder sobre como que é a resposta de saída desse meu sistema de segunda ordem. Como a gente trabalha muito com o sistema de segunda ordem, tem toda uma análise, todo um estudo relacionado com esse meu sistema de segunda ordem. Então, olha só, pensando aqui na resposta do meu sistema de segunda ordem, você pode ter uma resposta, igual pensando no elevador, né? Se eu apliquei aqui um degrau, esse degrau aqui unitário, eu posso ter aqui uma resposta, que essa resposta vai... Deixa eu só... Você pode ter uma resposta que ela vai se aproximando daquele meu valor. Eu posso ter uma resposta que ela ultrapassa esse meu valor. E aí, quando ela ultrapassa, ela vai tentar voltar. E aí, ela ultrapassa, ela vai ficar oscilando. Você pode ter uma outra resposta que, às vezes, ela ultrapassa um pouquinho só e depois ela chega no lugar, né? Essas várias respostas que você tem, elas dependem da sua frequência da frequência sua natural e do seu coeficiente de amortecimento. Ok?
Para a gente encontrar a frequência natural e o coeficiente de amortecimento, você vai descrever a sua expressão no domínio S, e aí você vai colocar aqui, ó, vai descobrir qual é o seu Wn, qual é o seu zeta, né? E aí você consegue descrever. Então, tem um exemplo aqui que foi feito, né, utilizando essa expressãozinha, circuito RLC série, para você calcular. Aí, no final dessa resposta aqui, eu tenho que achar aqui quanto que é o meu zero, né, em função dessa minha tensão de entrada. Para você achar a tensão de saída em função da sua tensão de entrada, você fez as expressões, você chegou nessa expressão final aqui, né? Nessa expressão final, você consegue falar que a sua frequência natural vai ser 1 sobre LC, a sua frequência, o seu zeta, você consegue achar através dessa expressão, e aí você tem essas coisinhas aqui que ficam tabeladas para você, sempre que você precisar de achar a frequência natural e o seu coeficiente de amortecimento, é só jogar nessa equaçãozinha aqui. Ok? E aí o interessante, dependendo desse seu coeficiente de amortecimento, a sua resposta ela pode ser amortecida, subamortecida, pode ser uma resposta oscilatória. Ok? Se o seu zeta for igual a zero, significa que você vai ter polos imaginários no seu sistema. Então, assim, para calcular essa expressãozinha aqui de baixo aqui, né? Você usa aqui aquela expressão que todo mundo é acostumado, né? Do delta b quadrado menos 4ac, né? E você, baseado nesse seu zeta aqui, você consegue encontrar uma resposta para esse seu sistema, né? Aí tem alguns exemplos aqui, né? Tá, isso aqui eu tô passando batido porque são os exemplos que a Isabela fez para vocês. Mas no final das contas, você vai ter que as respostas aqui, né? Se o seu zeta for igual a zero, o seu sistema ele vai ser um sistema oscilatório. Se ele tiver entre 0 e 1, esse seu sistema vai ser um sistema subamortecido. Se ele for igual a 1, é o que a gente vai chamar de sistema amortecido, aquele sistema que ele vai chegar no ponto e ele vai cravar, né, ou vai se aproximar assintoticamente muito rápido, né? E para caso de zetas maiores do que 1, esse seu sistema ele vai chegando aos pouquinhos lá. Beleza, pessoal? Então, basicamente, isso aqui é a respeito da resposta do nosso sisteminha, você tem, né? E isso aqui são gráficos de família de curva para vários valores de zeta. Então, dependendo... e o que faz variar esse meu zeta? O que vai fazer variar, o que vai alterar, está relacionado com o circuito que você está trabalhando. Então, no caso aqui, desse exemplo do circuito RLC série, o que vai alterar, que vai fazer o seu sistema ser mais amortecido ou menos amortecido, é a relação entre o resistor, é a relação entre o seu indutor e a relação entre o seu capacitor. Ok? Bom, então basicamente isso aí são os circuitos de segunda ordem, né? E aí depois tem os sistemas de ordem superior, né? Depois de ter visto sistemas de primeira e segunda ordem, você tem sistemas de ordem superior para poder fazer as suas análises. É a mesma análise que é relacionada assim, só que agora o seu denominador, você pode ter denominador de grau 3, de grau 4, grau 5, grau 6, da forma que você achar melhor. A sua resposta agora final, a sua resposta completa, né? Você pode pegar, por exemplo, aqui, esse sisteminha aqui é o meu sisteminha de terceira ordem, né? Aí então isso aqui está a forma geral do sistema de terceira ordem. Aí a forma geral dele, você vai ter que um A, B, cosseno de ômega t, mais seno de ômega t. Até sistemas de terceira ordem a gente costuma fazer uma análise aqui, né? Sistemas de quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, aí a gente tem que utilizar análise computador. O computador vai ter que fazer isso. O MATLAB faz isso pra gente, né? O Octave faz isso pra gente, né? A gente consegue trabalhar muito bem. Mas até terceira ordem a gente consegue fazer as análises aqui, né? Basicamente, o que a gente vai ter são os mesmos casos agora de sistemas amortecidos, subamortecido, criticamente amortecido, só que agora você vai ter mais polos, mais zeros que vão estar trabalhando, vão estar contribuindo para esse amortecimento do seu sistema, né? Aí tem alguns exemplos aí que são feitos do seu sistema de
amortecido. Você pode ter sistemas com zeros também, né? Aí, no caso, sistemas com zeros seriam que o seu numerador aqui do seu sistema, né? Você pode ter, por exemplo, S mais 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1, né? Você tem aqui um zero, esse zero aqui em menos 1, né? Que é a resposta desse meu sistema. E aí, para poder fazer essa análise de sistemas com zeros, essa parte aqui a gente consegue fazer, foi explicado como que pode fazer isso. Tem alguns exemplos em cima disso. E aí, por fim, depois que estudar essa parte de terceira ordem, tem especificações da resposta transitória. Isso aqui é importante para a gente na hora que a gente for avaliar um gráfico desse jeito aqui, né? Eu estou passando batido aqui, pessoal, mas estou tentando pontuar as coisas que são mais importantes para poder a gente fazer a nossa análise, né? Poder a gente tentar estudar aqui. Claro, assim, igual, por exemplo, sistema de terceira ordem, tem uma matemática toda por cima disso, já foi dada na aula. Sistema de primeira ordem, como é que é feito? Tem uma matemática por cima disso, estou só pontuando o que eu acho importante, né? E essa parte de análise gráfica, eu acho que ela é importante da gente definir alguns conceitos na hora da gente trabalhar. Então, por exemplo, esse gráfico aqui é um gráfico bem padrão que a gente vai encontrar quando a gente for trabalhar com controle. Porque, assim, eu tenho esse gráfico meu, que é um gráfico de resposta do meu sistema, e futuramente eu vou construir um controlador para esse meu sistema, e esse controlador ele vai conseguir ajustar essa minha resposta. Isso aqui seria a minha resposta de saída de um sistema, né? Então a gente tem que definir algumas coisas. Primeira coisa é o seguinte: esse valor que eu tenho aqui, o meu sistema ele pode ser assim, né? Ou ele pode ser assim, né? Duas coisas que eu tenho que definir. Primeira coisa, até onde está o meu regime transitório e a partir da onde que começa o meu regime permanente. Ok? O seu sistema, se você for ver um microscópio, se você tiver qualquer sistema, assim, se você for ver o microscópio, se você tiver um sistema de segunda ordem, ou um sistema de primeira ordem mesmo, você utilizar uma resposta ao degrau, aquele sistema seu, às vezes você vai ter uma resposta assim, né? Ou às vezes você vai ter uma resposta assim. Aí você, a partir de um ponto, você fala, beleza, eu alcancei o meu valor 1. Só que, na verdade, um sistema de segunda ordem, um sistema de primeira ordem, eles nunca vão alcançar esse valor aqui que você quer. Porque se você der um zoom, se você vier aqui dar um zoom no seu sistema, você vai ver que ele vai ter uma oscilação aqui. Se você der um zoom maior ainda, você vai ver que ele vai ter sempre uma oscilação. Então, sistemas, eles vão estar sempre perseguindo a sua resposta. Você nunca vai conseguir encontrar aquela resposta física sua. Você nunca vai conseguir chegar pertinho. Então, a gente vai definir sistema transitório, qual que é o regime transitório e qual que é o regime permanente, através de sistemas de tolerância. Então você pode falar o seguinte: a partir daqui eu estou considerando que daqui para frente eu estou em regime permanente, daqui para trás era o meu regime transitório. Ok? E aí aqui na engenharia a gente define alguns tempos para conseguir descrever quais são essas métricas nossas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu sistema, eu vou definir como sendo máximo sobre sinal, como sendo qual que é o valor máximo que o meu sistema vai atingir depois que ele ultrapassou aquele meu valor, meu degrau. Eu tenho um degrau unitário que eu aplico no meu sistema. O meu sobressinal máximo vai ser aquele valor máximo que você tem. Então, por exemplo, no elevador, eu tenho que levar o elevador até o terceiro andar. Aí o meu elevador ele vai, ele passa um cadinho e depois ele volta. Aquele passa um cadinho dele é o seu valor de máximo sobressinal que você vai definir. Um outro valor que eu vou definir é o tempo de atraso, é o meu tempo de delay. Esse meu tempo de atraso, ele vai ser definido como sendo metade, né, como sendo assim, o tempo que demora para eu atingir metade do meu valor requerido. Ok? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho que chegar até no 1. Né? O meu valor é aqui até no 1. Quando esse meu valor ele tiver em 0,5, que é a metade do meu degrau, às vezes eu posso dar um degrau de valor 3, um degrau 4, um degrau 5. Na metade lá, esse valor aqui é o que a gente vai chamar de tempo de atraso, ou tempo de delay que a gente vai ter do meu sistema. Outro tempo importante é o meu tempo de subida, é o
tempo de T-rise, né? Esse meu T-rise, ele é definido como sendo o tempo que demora para eu sair do zero e cruzar o meu valor referência primeira vez. Ok? E o tempo de pico vai estar relacionado com o meu valor de máximo sobressinal que você vai ter. Então você vai achar qual é o seu sobressinal máximo e aí você consegue achar o tempo de pico daquele do seu valor. Então isso daqui, esses três elementos, esse elemento, esse elemento, esse elemento e esse elemento aqui, eles estão relacionados com a minha resposta transitória do meu sistema. Ok? E quando que eu vou definir que o meu sistema chegou no regime permanente dele? E aí isso aí vai depender do tempo de acomodação que você definir para o seu sistema. Você pode falar o seguinte, quando a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo for 0,5 ou for 0,2, você vai pressupor que você chegou no seu regime permanente, ok? Então, você vai buscando essa faixa, você vai buscar aqui qual é o valor máximo do sinal, qual é o valor mínimo do sinal, e você vai ver se aquele sinal está dentro dessa região. Quando você encontrou aquele sinal dentro dessa região, que você definiu como sendo 0,05, ou então 0,02, dependendo de quão restritivo você quer ser para a sua análise, você vai definir essa tolerância, e a partir dessa tolerância você vai considerar que o seu sistema ele é um sistema permanente. Ok? Por que essas coisas são importantes? Por que esses valores são importantes para a gente? Então, assim, essas definições, primeira coisa, máximo sobressinal. Isso aqui é importante para a gente na hora de você tentar dimensionar, jogando um pouquinho para a parte de elétrica, tentando dimensionar o seu sistema. Vamos supor um sistema elétrico. Você quer ligar uma lâmpada, você sabe que quando você liga uma lâmpada, você vai ter uma oscilação inicial e depois ela vai entrar em regime. Beleza, mas essa oscilação inicial, qual é o valor máximo de tensão? Eu estou imaginando que são valores de tensão que eu estou aplicando na minha rampa. Qual é o valor máximo de tensão que você vai ter naquela lâmpada? Né? Vamos supor que se esse valor aqui é um valor de 127 volts, né? No caso, né, você está nos 127 volts, tensão máxima sua vai ser 180 volts. Você está querendo passar 127 volts para ela aqui. E você tem um valor de sobressinal aí, vamos supor, de 10%, significa que o seu sobressinal máximo é de 10%, significa que ele vai subir aqui 12,7 volts a mais do valor que você já tem. Beleza, agora vamos supor que esse sistema é um sistema de geração de energia. Você está gerando lá 100 kilovolts. O que é 10% de 100 kilovolts? Vai ser 10 kilovolts. Ou seja, 10 mil volts a mais que você vai ter. Será que aquele seu sistema que você está utilizando, ele comporta esse sobressinal máximo? Então, esse sobressinal ele é importante para a gente tentar entender, para conseguir estimar quais são os nossos valores. Aqui na nossa casa, beleza, né? Você ligou a lâmpada lá, o seu interruptor, o seu cabo, ele aguenta lá essa sobretensão de 10%, 20%, ela aguenta até o dobro, sabe? A tensão para 620 volts, você tem lá o cabo que ele aguenta 250 volts, 500 volts, 1000 volts, né? Então isso aí tá tranquilo pra gente. Só que quando você começa a trabalhar com altos valores, isso aí já começa a ser ruim para você. Vamos supor que esse sistema seja um sistema de amortecedor do carro. Seu carro passou num buraco. 10% de sobressinal. Seu buraco ele tinha, sei lá, 1 metro. Tá bom, 1 metro é coisa pra caramba, né? Mas seu buraco ele tinha lá 20 centímetros de profundidade. Você vai estar oscilando aí 10%, 20%, você tá quase batendo a cabeça no teto, né? Então esse sobressinal máximo seu, ele é importante a gente pensar na hora que a gente for ajustar esses valores do meu amortecedor, do meu circuito RLC, do meu elevador, né? Tempo de subida e tempo de descida. Isso aqui está relacionado com o seu elevador também. Por exemplo, você apertou lá porque quer ir no terceiro andar. Se o tempo de subida for um tempo de subida baixo, você vai demorar, sei lá, 2 minutos, 3 minutos para conseguir chegar naquele andar que você tem. Às vezes você vai chegar no andar, nem vai oscilar, mas às vezes o teu tempo de subida foi tão longo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar na hora que a gente for projetar os sistemas. E por que essas coisas são importantes? Porque quando você for trabalhar controladores, na disciplina Controle 2, a ideia é você conseguir ajustar esses valores TD, MP, né?
a tolerância máxima permitida, utilizando realimentação, utilizando controladores no seu sistema, né? Então significa que você vai ter um sistema lá qualquer que vai estar te dando uma resposta. Hoje em dia, como que a gente consegue ajustar esses valores aqui? Mexendo nos componentes. Então, se isso aqui é um circuito do tipo, né, do tipo RC ou do tipo RL, a única forma de eu mexer nesse meu gráfico é mexendo no componente, pegando um resistor, tirando ele e colocando um outro resistor. Beleza? Lá na frente, lá em circuitos elétricos, você vai colocar aqui um sisteminha que vai ser um controlador, que esse controlador vai conseguir modificar essa curva sua, né? Por exemplo, hoje em dia, você tem o amortecedor do seu carro. Se você quiser ajustar o amortecedor, é só trocar o amortecedor e colocar outro. Só que se você quiser controlar, às vezes você vai precisar de uma coisa mais ativa, do amortecedor externo, amortecedor pneumático, né? Então, essa parte é parte do controle 2 que a gente vai estudar. Então, por isso a gente precisa de entender bastante esse gráfico aqui, para poder saber o que a gente controlar mais para frente. Beleza, pessoal? Entendendo isso daí, aí eu posso perguntar no trabalho, qual que é o máximo sobressinal que você vai ter, qual que é o tempo de atraso, qual que é o tempo de subida, né? E você consegue calcular isso. Aqui é máximo sobressinal, tem a equaçãozinha do máximo sobressinal, faixa de tolerância aceitável, você consegue achar o TS a partir dessa tolerância, né? Então tem umas expressões que a gente consegue fazer isso. Beleza? E aí, por fim, na última parte do curso aí, na verdade, a gente está mais fazendo especificações da resposta transitória. É justamente observar esse sistema, observar esse gráfico que a gente acabou de falar sobre ele aqui e conseguir encontrar esses valores relacionados para isso, né? Então tem aqui algumas formas de você descrever de você entender como que você consegue achar esses valores TD, né, o TR, aí vai ter aqui algumas expressões, vai ter umas equaçõezinhas em cima disso, que são as equações um pouquinho meio complicadas, mas assim, você tendo o material, acho que fica fácil de você tentar especificar. A Isabela fez explicou como que chegou nessas equações, né, mas basicamente aqui, no final das contas, o que você vai ter que são equaçõezinhas do seu tempo de subida, como você consegue achar o tempo de acomodação, como você consegue achar o seu máximo sobressinal, né? O tempo de atraso, como que a gente consegue achar o tempo de atraso? Ele vai ser aqui um valor aproximado que você vai ter, dependendo do sistema de primeira ordem, segunda ordem, né? E tem alguns exemplos que foram feitos aqui para você encontrar esses valores. Ok, pessoal? Bom, então basicamente isso aí. Entendendo essa parte aí, a gente consegue cobrir toda a parte do controle 1, essa disciplina de controle 1. E aí é o seguinte, ficou devendo assim mais um trabalho final para vocês fazerem, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês hoje, eu vou colocar logo em seguida assim, não tem lista de exercícios nesse material, não, mas tem os exercícios que são feitos que a Isabela fez para vocês. Eu sugiro para vocês refazerem os exercícios para vocês estudarem, né? Então tenta pegar, às vezes, com ela, assim, ela fazendo, tenta refazer novamente o exercício que ela fez. E aí é o seguinte, hoje eu vou estar passando para vocês a tarefa final. No caso, como não tem lista, então seria... eu vou dividir esses pontos finais assim. No caso, vão ser dois exercícios, duas tarefas. Essas tarefas suas vão ser de objetiva. Eu vou colocar, logo eu vou subir isso aqui no Siga para vocês. Então, essa tarefa é semelhante com aquela que a gente fez no início do semestre, né? Vai ter lá um circuito elétrico, vai ter um sistema mecânico, eu vou fazer uma pergunta e você vai marcar o X baseado naquela resposta. Essas duas tarefas já vão te dar o valor, já vão te dar a sua resposta na hora, já vai te dar aquela nota sua na hora. E vai ter uma terceira tarefa, que essa tarefa vai ser discursiva. Aí o que você vai fazer nessa tarefa? Você vai tentar desenvolver a tarefa, ela vai ter um circuito, vai ter um modelo em cima disso. Essas duas tarefas aqui elas estão relacionadas somente com o primeiro, segundo e terceiro material. A terceira tarefa, você vai
A minha ideia seria passar um sistema para vocês, sabe? Passar um sistema físico. Você vai desenvolver esse sistema, sabe? Encontrar o espaço de estados para ele, encontrar isso aqui no domínio S, né? E encontrar para a gente a nossa resposta, máximo sobre sinal dele, né? Fazer isso aqui vai ser tudo discursivo para vocês. Eu vou pedir algumas coisas sobre sinal máximo, né? Qual que vai ser a resposta se o sistema for um sistema de primeira ordem, se for um sistema de segunda ordem, como que vai ser a resposta, beleza? Eu vou passar isso aqui nas tarefas para vocês fazerem hoje, ok? Aí vai ter realmente aquele tempo lá, eu vou dar 7 dias para vocês fazerem, né? Até semana que vem vocês conseguem me entregar isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês podem perguntar, pode me mandar mensagem no grupo lá, ou então mandar pessoal lá, se tiver alguma dúvida, pode mandar pessoalmente para mim. Beleza, pessoal? Deixa eu fechar então aqui o vídeo. Beleza. Aí, esse é em forma de questionário, esses 2 objetivos, né?